Olá, eu sou a Nath Mansi, uma estudante do segundo ano do ensino médio, e hoje, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês os meus conhecimentos, tudo o que eu aprendi sobre o conceito de fotossíntese. Eu tive esse conteúdo no ano passado, no primeiro ano do ensino médio, e tive um pouco de dificuldade, então eu pensei em estudar mais a fotossíntese através de fontes confiáveis e do meu material didático, e criei esses slides com o Canva para sumarizar todos os meus aprendizados. Caso você queira acessar esses slides, eu coloquei o link aqui na descrição, é completamente de graça. E no vídeo de hoje eu só vou contar para vocês tudo que eu aprendi, porque é uma ótima forma de fixar esses meus aprendizados. Então, bora lá. Vocês já devem saber que a fotossíntese nada mais é do que um processo, um conjunto de reações químicas através das quais as plantas e outros seres vivos fotossintetizantes produzem o seu alimento, produzem glicose. A glicose é uma molécula que armazena energia química, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. O importante é a gente saber o básico. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma planta. Essa planta absorve CO2, absorve água e libera oxigênio. Para isso, ela precisa de luz solar também para realizar a fotossíntese, por isso o nome fotossíntese tem o termo foto, que significa luz, e síntese, que significa a formação de um composto orgânico chamado glicose. Essa fotossíntese é realizada não somente por plantas. Outros seres que realizam fotossíntese são as algas unicelulares ou multicelulares. No caso, as algas multicelulares pertencem ao reino Plantae, enquanto as algas unicelulares pertencem ao reino Protista. Mas elas também são eucariontes e os últimos seres vivos que realizam fotossíntese são as cianobactérias. São um tipo de bactérias que são procariontes, ou seja, têm células menos complexas, não têm uma região do núcleo delimitado e pertencem ao reino Monera. A fotossíntese é muito importante porque a maioria dos seres vivos no planeta Terra depende da fotossíntese, seja diretamente ou indiretamente. No caso de nós, seres humanos e outros animais, nós dependemos indiretamente da fotossíntese, porque nós não realizamos fotossíntese, mas a gente come ou plantas que realizaram fotossíntese ou outros animais que comeram plantas que realizaram fotossíntese. Então, existem formas de vidas que dependem direta e indiretamente da fotossíntese. Mas também é importante destacar que existem sim seres vivos que não realizam fotossíntese e não dependem de seres vivos que realizam fotossíntese para a sua sobrevivência. No caso, nós temos as bactérias quimiosintetizantes, que são bactérias que realizam esse processo aqui, quimiossíntese, para produzir o seu alimento, mas isso é assunto para outra videoaula. E também tem outros seres vivos chamados de arqueias, que têm um metabolismo à base de metano, que é um gás CH4. Mas isso é outro assunto complexo, é só para mostrar que eu aprendi que existem seres vivos que não dependem completamente em nada da fotossíntese. Nós dependemos no caso. A fotossíntese também é muito importante para a produção de oxigênio. Então a gente costuma ouvir falar que as florestas são os pulmões do planeta. Isso é parcialmente verdade, as florestas são muito importantes para a produção de oxigênio que nós respiramos, mas uma curiosidade é que, na verdade, 70% do oxigênio presente na atmosfera vem do fitoplâncton nos oceanos. Fitoplâncton é o conjunto de algas unicelulares e cianobactérias, que são seres minúsculos, como isso daqui. Eles são uma célula. Eles estão em enorme quantidade ao redor da superfície dos oceanos e eles se reproduzem muito. Eles morrem muito rápido, mas se reproduzem tão rápido quanto. E como eles estão em enorme quantidade e os oceanos cobrem a maior parte da superfície do planeta Terra, eles são quem, na verdade, produz a maior parte de oxigênio que nós respiramos. As florestas são importantes, mas uma curiosidade também importante é que a fotossíntese também é importante para o sequestro de carbono. E se você for pensar no sequestro de carbono, quem é mais essencial, quem é mais eficiente no sequestro de carbono são as florestas em comparação com o fitoplâncton dos oceanos. Porque as florestas vivem mais tempo, demoram mais tempo para se reproduzir, enquanto esses seres unicelulares se reproduzem muito rápido, porque eles são muito pequenos, muito simples. Então, as florestas têm maior eficiência de armazenamento de carbono. Porque, como a gente vai ver na fotossíntese, os seres fotossintetizantes pegam CO2, que é o gás carbônico da atmosfera,
e usam esse carbono do CO2 para fazer glicose. A glicose é uma molécula que contém 6 átomos de carbono. Então, enquanto essas plantas, esses seres fotossintetizantes, no caso as plantas, sim, permanecerem vivos, não serem queimados, por exemplo, numa forma de desmatamento, esse carbono permanecerá nos troncos, nas folhas, nos caules dessas plantas para sempre, até aquela planta morrer. Então, é uma forma de tirar carbono da atmosfera e armazenar, sequestrar esse carbono num organismo vivo. E mesmo quando essa planta morre de causas naturais, então a árvore cai, essa planta será decomposta pelos seres decompositores daquele ecossistema e aquele carbono virará matéria, nutriente no solo que será utilizado por outras plantas, por outros animais futuramente. Então, num ecossistema, esse carbono capturado pelas plantas ficará armazenado lá até que esse ecossistema seja destruído. Agora, falando sobre a fotossíntese em si. É uma série de reações químicas, mas a gente costuma ver a fotossíntese ser resumida a essa reação química aqui. Então vamos analisar o que essa reação química quer dizer. Basicamente, desse lado aqui da reação, nós temos os reagentes, e desse outro lado dessa reação, nós temos os produtos. Os dois reagentes da reação principal da fotossíntese são o dióxido de carbono e a água. Essa reação só acontece devido à presença da clorofila, que é um pigmento, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, e também com a presença da luz solar. A luz solar é essencial para fornecer energia para que essa reação aconteça. Os dois produtos são a glicose e o oxigênio. O oxigênio, como vocês sabem, não permanece na planta, ele é liberado para a atmosfera, bom para a gente, enquanto a glicose permanece, porque a glicose será usada para outros processos da célula, como, por exemplo, a respiração celular. Eu vou fazer um vídeo sobre respiração celular em breve, que é um processo através do qual as células vegetais, e não só vegetais, mas as células no geral, produzem energia para os seus processos celulares. Então, a glicose é como um combustível. Pensem na glicose como um combustível. Por isso é dito como alimento, né? A produção de alimento. Uma coisa importante da gente entender sobre essa reação é que é uma reação endotérmica. Isso quer dizer que essa reação absorve energia. Ou seja, a energia química, a energia presente nas moléculas produtos dessa reação é maior do que a energia presente nas moléculas reagentes dessa reação. Isso pode ser explicado assim. Aqui nós temos uma molécula de gás carbônico, um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. E aqui nós temos uma molécula de glicose, que é gigantesca. E a questão que a gente fala que a glicose e o oxigênio contêm mais energia química do que o CO2 e a água é porque as ligações químicas entre os átomos que compõem a molécula de CO2 são mais estáveis do que as ligações químicas que compõem a molécula de glicose. Ou seja, por ser mais estáveis, essas ligações químicas têm menos energia potencial. Ou seja, caso essas ligações sejam rompidas, menos energia será liberada nas reações do CO2 do que caso as ligações da glicose sejam rompidas, porque essas ligações são mais instáveis, ou seja, é preciso muito mais energia para manter essas ligações no lugar do que a energia que é precisa para manter as ligações do carbono no lugar. Então, é aí que entra a necessidade da luz solar. Essa daqui é uma outra representação da molécula de glicose, que tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Para você romper as ligações químicas do CO2 e da água, você precisa de uma certa quantidade de energia. E a energia que é liberada no rompimento dessas ligações não é suficiente para a formação das ligações químicas da glicose. Para você formar as ligações químicas que compõem a molécula de glicose, você precisa de energia extra. E essa energia extra vem da luz solar.
Então, a glicose é uma molécula com muita energia química. Então, sempre que você vê energia química, pensa que é o quanto de energia que tem nas ligações químicas dos átomos que compõem uma molécula qualquer. A glicose tem muita energia química porque as ligações dos seus átomos são instáveis, então, assim que elas forem quebradas, muita energia será liberada. Por isso, a glicose é um bom combustível para as células. Outro elemento essencial para a ocorrência da fotossíntese é a clorofila. A clorofila é um pigmento, é uma molécula bem grande, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E nem tem todos os átomos aqui explícitos, né, no caso. É uma representação da molécula que é gigantesca. E ela é chamada de pigmento porque essa molécula absorve luz, mas ela reflete a luz verde. Então, ela pigmenta a luz verde nas plantas. Por isso que a maioria das plantas e dos seres vivos fotossintetizantes tem a coloração verde. Apesar de alguns seres fotossintetizantes, como alguns tipos de algas, têm outras colorações. Porque os seres fotossintetizantes não têm somente a clorofila como molécula que absorve luz para que a fotossíntese ocorra. A maioria deles tem outras moléculas, outros pigmentos. Então, se um ser vivo fotossintetizante ter uma concentração maior de outro pigmento que não a clorofila, pode ser que esse ser vivo tenha uma coloração que não a verde. Mas a maioria dos seres vivos fotossintetizantes são verdes porque a clorofila é o pigmento em maior concentração. E a clorofila, essa molécula, esse pigmento, está localizado em organelas chamadas de cloroplastos, que são essas organelas aqui, essas partes da célula vegetal. Mas os cloroplastos só estão presentes em células eucariontes. Então, isso é um conteúdo de biologia que eu posso até fazer um vídeo no futuro, mas no caso existem dois tipos de células, as eucariontes e as procariontes. Como eu já falei um pouquinho nesse vídeo, as eucariontes são mais complexas, enquanto as procariontes são mais simples. A diferença em si é que as eucariontes têm organelas, ou seja, partes especializadas nas células, e as procariontes não. Então, os organismos procariontes que realizam fotossíntese não têm cloroplasto. Então, as cianobactérias, que são procariontes, não têm cloroplasto. Mas, mesmo assim, a fotossíntese ocorre nesses organismos porque eles têm clorofila. No caso, eles têm umas partes chamadas tilacoides, que são esses discos aqui presentes no cloroplasto. As cianobactérias têm também, e é lá nesses tilacoides que estão a clorofila. Mas na maioria dos seres que realizam fotossíntese, que são eucariontes, eles têm essa organela aqui chamada cloroplasto, e é lá que acontece todas as reações da fotossíntese. Uma coisa importante para a gente saber dos cloroplastos é que eles têm duas membranas e são capazes de realizar a sua própria duplicação. Inclusive, tem uma teoria bastante interessante dizendo que os cloroplastos eram seres vivos independentes e, com o passar do tempo, foram assimilados por outros seres vivos e passaram a viver em conjunto com esses seres vivos e formaram as células complexas que têm várias organelas. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Como eu já falei para vocês, os cloroplastos têm esses discos verdes aqui achatados. Cada disco é chamado de tilacoide e uma pilha desses discos é chamada de grana do cloroplasto. Dentro desses discos estão os pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, e essas pilhas de tilacoides estão imersas num fluido chamado estroma. Esse estroma contém fluidos, RNA, DNA, ribossomos, e é por causa desses conteúdos do estroma que o cloroplasto é capaz de realizar a sua própria duplicação. Agora vamos falar sobre as fases da fotossíntese. A gente divide a fotossíntese em duas fases. A primeira delas é a fase clara ou fase fotoquímica, que são as reações da fotossíntese que dependem diretamente de luz solar para acontecer. E a fase fotoquímica, a primeira fase, pode ser dividida em a primeira etapa, fotólise da água, e a segunda etapa, fotofosforilação do ADP. E calma, porque a gente vai quebrar isso em conceitos mais mastigáveis. Então, bora lá. E essa primeira fase ocorre nos tilacoides, completamente nos tilacoides, que são esses discos verdes achatados sobre os quais nós já falamos. A primeira etapa, a fotólise da água, nada mais é, esse nome chique, fotólise da água, nada mais significa do que a quebra das ligações químicas da molécula de água
a partir de luz, a partir da energia do Sol ou da outra fonte de luz presente para a fotossíntese. E a quebra dessas ligações da molécula de água resulta em 4 prótons de hidrogênio, 4 elétrons que originalmente pertenciam ao hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E por que isso é importante? Bom, a fotólise da água é geralmente importante para 2 aspectos, principalmente o aspecto da formação da molécula NADPH. Essa molécula NADPH é formada simplesmente pela adoção de um próton de hidrogênio e elétrons do hidrogênio pela molécula NADP. Então, essa molécula absorve esse próton e alguns elétrons para virar NADPH. E ela vai ser importante daqui a pouco. Ela vai carregar esses elétrons para um processo que vai acontecer daqui a pouco. Mas só entendam que a fotólise é importante para a formação dessa molécula. Mas essa fotólise da água também é importante porque alguns elétrons e alguns prótons que não são usados para a formação de NADPH vão participar da próxima etapa. E a próxima etapa é a fosforilação do ADP, no caso, fotofosforilação do ADP. O foto só indica que esse processo de fosforilação precisa de luz, porque faz parte da fase fotoquímica. Tudo nessa fase precisa de luz. E a fosforilação nada mais é do que a adição de um grupo fosfato, que é esse íon aqui, que contém o átomo fósforo, a uma molécula qualquer. No caso da fotossíntese, esse processo precisa de luz e esse grupo fosfato será adicionado à molécula ADP. Assim que esse grupo extra de fosfato for adicionado à molécula de ADP, essa molécula se transformará em uma molécula de ATP. O ATP é muito famoso porque ele é conhecido como a molécula de energia da célula, a moeda de energia da célula. Então, ele é usado em diversas reações químicas, inclusive na fotossíntese, para você dar bateria, dar combustível a essas reações químicas. Então, como que essa fosforilação acontece? A clorofila entra em ação, ela absorve luz solar e essa luz solar serve para excitar os elétrons da clorofila. Nada mais é do que você fornecer energia aos elétrons de um átomo e fazer com que esses elétrons mudem de níveis de energia, mudem para níveis mais energéticos. E esse processo libera energia quando eles voltam para o seu nível energético original. Então pode parecer complexo, mas aqui a gente tem uma representação de um átomo qualquer. Então essa região azul seria o núcleo, e esses discos aqui, essas circunferências pretas, são os níveis energéticos. E essas bolinhas vermelhas são os elétrons. Então pensem nesse elétron vermelho aqui, que está nesse segundo disco aqui. Assim que esse elétron vermelho receber energia da luz solar, ele vai receber mais energia e vai ser capaz de ir para esse terceiro nível aqui, que é o nível mais energético de localização de elétrons. Mas esse elétron não vai ficar lá por muito tempo, ele vai quase que instantaneamente voltar para o seu nível original, e esse processo de volta libera a energia que ele absorveu para ir para esse nível mais energético em primeiro lugar. Essa liberação de energia fornece a energia necessária para a produção do ATP. Mas isso é um pouco mais complexo do que eu falei, mas nada também muito complexo, porque assim, a energia a liberação de energia dos elétrons que vão e voltam para esses níveis mais energéticos forma um gradiente de prótons. Sabe aqueles prótons, aqueles H+, que não foram usados na molécula de NADPH na fotólise da água? Pois é, a energia dos elétrons será usada para transferir prótons H+, do estroma do cloroplasto para o tilacoide, criando um gradiente, ou seja, uma concentração maior de prótons no interior dos tilacoides em comparação com o estroma dos cloroplastos. Esse gradiente é algo bastante complexo que eu confesso que eu não entendi muito bem ainda, mas o importante é a gente entender que esse gradiente, essa diferença de concentração, carrega muita energia potencial. E é a partir dessa energia potencial
que a ATP síntese, que é uma enzima, no caso, essa daqui, gente, é o ATP pronto, tá? A ATP síntese, uma enzima, usa a energia do fluxo de retorno de prótons para o estroma, para a fosforilação. Vamos recapitular um negócio bastante complexo. Então, a clorofila libera elétrons. Esses elétrons excitados vão e voltam do seu nível original de energia. Esse processo libera energia. Essa energia liberada pelos elétrons faz com que prótons do estroma vão para o interior do tilacoide. Esse gradiente terá que ser resolvido porque tem energia potencial. E esses prótons voltam do tilacoide para o estroma. Eles têm um fluxo de retorno, permitindo com que a ATP síntese adicione esse grupo fosfato, que contém um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio, à molécula ADP, que só contém 2 grupos fosfato, transformando essa molécula em ATP, contendo 3 grupos de fosfato. Passamos pela parte mais difícil. Agora a gente só precisa entender que esse processo de acréscimo de um grupo fosfato à molécula ADP pode acontecer de 2 formas. Essas 2 formas são cíclica e acíclica. A única diferença, e é bem básico, é que na cíclica, os elétrons liberados pela clorofila depois de passarem por essa cadeia de transporte, no caso, algo que eu esqueci de mencionar, é que esses elétrons são transportados, eles vão passando para átomos de outras proteínas e vão voltando para o seu nível energético, isso vai liberando energia, mas no caso, essa cadeia de transporte de elétrons nada mais é do que um conjunto de proteínas e enzimas pelas quais os elétrons da clorofila passam, mudando de níveis de energia, liberando energia, tá? Não é nada muito complexo. Mas depois que eles passam por toda essa cadeia, liberam energia para o bombardeamento de prótons, que esse bombardeamento de prótons faz o ATP, eles voltam para a clorofila. Então, os elétrons que saem da clorofila, depois de todo esse processo, voltam para a clorofila e a clorofila fica em paz. Mas na fosforilação acíclica, os elétrons liberados pela clorofila não voltam para a clorofila. Esses elétrons serão usados para a produção de mais moléculas NADPH. E a gente já vai ver para que elas serão importantes. E aí vocês podem perguntar como que a clorofila vai ficar sem elétrons, né? Com elétrons a menos. No caso, a clorofila vai receber elétrons da água. Então, a fotólise da água vai se relacionar com a fosforilação do ADP, dando elétrons do hidrogênio para a clorofila. Então, a fosforilação acíclica é um pouquinho mais complexa, e vocês também podem estar se perguntando por que há 2 tipos de fosforilação. A questão é, depende do que o ser fotossintetizante quiser fazer. A maioria dos seres fotossintetizantes podem realizar os 2 tipos de fosforilação. Alguns só podem realizar um, mas a maioria pode realizar os 2 e escolhe qual tipo fazer dependendo das condições do momento. Um exemplo que eu trouxe para facilitar a gente entender como que ocorre essa escolha é a questão das plantas. As plantas podem realizar os 2 tipos de fosforilação, mas elas escolhem a fosforilação cíclica, que é a fosforilação na qual os elétrons da clorofila voltam para a clorofila, em situações de baixa intensidade de luz, em situações de estresse ambiental. Então, assim, quando há baixa disponibilidade de luz, então não há muita luz, o processo de fotossíntese fica meio prejudicado. Então, a planta prefere realizar a fosforilação cíclica, porque nesse processo ela só vai produzir ATP, não vai produzir NADPH, como na fosforilação acíclica. Porque se ela fosse realizar a fosforilação acíclica, ela ia precisar de elétrons da fotólise da água. Então, ia sobrecarregar um processo, que é a fotólise da água, que também precisa luz. Então, meio que ia competir com a luz necessária para a fosforilação. Então, quando há baixa disponibilidade de luz, é mais prático usar luz somente para produzir ATP e não sobrecarregar a fotólise da água, que também precisa de luz. Já em situações de estresse ambiental, e estresse ambiental quer dizer condições extremas que dificultam a sobrevivência dessa planta, como, por exemplo, situações de seca, calor extremo ou salinidade elevada, muito sal naquele solo, no ambiente da planta.
As plantas fecham seus estômatos. Os estômatos são poros entre as células das plantas. No caso aqui, a gente tem uma representação de um estômato aberto. Esse estômato aberto nada mais é do que quando duas células abrem um espaço entre si, e esse estômato, esse espaço serve para troca gasosa, principalmente, e essas plantas fecham esse estômato quando as situações estão extremas, para não perder água, principalmente. Nessas três situações que eu trouxe, seca, calor extremo ou salinidade elevada, as plantas preferem fechar os seus estômatos para não perder água, porque está muito calor ou não tem água suficiente. Isso acumula oxigênio nas suas células, porque, como eu falei, esse estômato também é usado para troca gasosa, então impede que essas células liberem o oxigênio que elas produzem na fotossíntese, e isso resulta num processo chamado de fotorrespiração, que é um processo alternativo que as plantas têm para liberar esse oxigênio que elas não precisam. Só que esse processo de fotorrespiração consome ATP. Então, como esse processo consome ATP, a planta acha necessário realizar mais fosforilação cíclica, que produz só ATP, e realizar essa fosforilação em larga escala para produzir ATP em massa, ao invés de produzir ATP e NADPH, porque o ATP está sendo consumido mais do que aquela planta esperava naquele momento. Mas isso é só uma curiosidade, tá bom? Para entender melhor. Agora vamos para a segunda fase da fotossíntese, chamada de fase escura, química, enzimática ou ciclo de Calvin. Essa fase é chamada de fase escura porque ela não precisa de luz. Pelo menos não diretamente, porque o ciclo de Calvin só acontece porque antes aconteceu a fase clara, que precisa de luz. Então, na verdade, o ciclo de Calvin depende sim de luz, só que de forma indireta. Mas diretamente, essa fase escura não precisa de luz. Ela pode ser dividida em três etapas, que são bem mais simples do que as etapas da fase clara, fiquem tranquilos. A primeira etapa é a fixação do carbono, a segunda é a redução das moléculas de 3-PGA e a terceira é a regeneração da rubisco, que é uma enzima. Aqui tem uma representação do ciclo de Calvin e acontece no estroma dos cloroplastos. Então, não acontece nos tilacoides, e sim no estroma, que é aquele fluido no qual as pilhas de tilacoides estão imersas. Como é simples o ciclo de Calvin, tá? Fiquem tranquilos. Basicamente, o que acontece é que a molécula RU, no caso RUBP, eu não sei pronunciar, mas é uma molécula, é bastante grande essa molécula, tá? Não se deixe enganar por esse nome pequeno, mas essa molécula é gigantesca, contém muitos, muitos átomos. Essa molécula fixa carbono absorvido da atmosfera. Ou seja, ela absorve átomos de carbono que pertenciam originalmente a moléculas de CO2. O produto final dessa fixação são duas moléculas chamadas de 3-PGA. Cada uma dessas moléculas contém 3 átomos de carbono. Essas duas moléculas com 3 átomos de carbono são transformadas em duas moléculas G3P, usando ATP. Então, o ciclo de Calvin também precisa de ATP, de energia. E aí que entra o NADPH, essa molécula que todos nós estávamos nos perguntando para que ela serve, sendo que ela foi produzida na fosforilação acíclica e na fotólise da água, e para que ela serve? Bom, gente, ela serve para o ciclo de Calvin. O NADPH tem a função redutora. O que isso quer dizer? Redutora, gente, nada mais é do que quando uma molécula fornece elétrons para outra molécula. Então, o NADPH vai fornecer os seus elétrons, que ele adquiriu da água, para a molécula G3P junto com ATP, formando moléculas que permanecem no ciclo e moléculas que saem do ciclo. Então, ó, essas moléculas G3P são formadas com elétrons advindos do NADPH e com energia ATP. Algumas das moléculas G3P geradas permanecem no ciclo, e o que isso quer dizer? Quer dizer que essas moléculas G3P que permanecem nesse ciclo serão rearranjadas, reorganizadas com o uso de ATP também, para recriar molécula UBP, que é a molécula que fixou carbono em primeiro lugar. Caso essa regeneração não acontecesse, ia chegar uma hora que ia acabar o estoque de moléculas UBP, e isso seria bastante ruim, porque o ciclo de Calvin não ia mais poder continuar.
E as moléculas G3P que saem do ciclo de Calvin, que não permanecem lá para a regeneração da molécula RuBP, serão destinadas para a formação de glicose e outros açúcares. E é aí que acaba o processo interessantíssimo da fotossíntese, mas um pouco complexo. E aí vocês podem se perguntar, para que serve a glicose? A glicose serve para muitas coisas, gente. A primeira coisa que a glicose serve é a fonte de energia, como eu já comentei para vocês. Ela é usada como combustível, então, por ser uma molécula instável, com muita energia química, as ligações químicas da glicose são quebradas e essa energia liberada é usada em vários processos que a célula precisa fazer para a sua sobrevivência. A glicose também pode ser usada para formar amido, que é uma forma de reserva de energia das plantas. Também pode ser usada para formar outros carboidratos complexos e outros compostos, como lipídios e proteínas. Para terminar o nosso estudo sobre a fotossíntese, a gente vai fechar entendendo os fatores limitantes da fotossíntese. Isso é muito importante para a gente saber em quais condições a fotossíntese acontece plenamente e em quais condições a fotossíntese tem dificuldades para acontecer, como eu tive dificuldades para entender a fotossíntese. No caso, os três fatores limitantes principais são a temperatura, a luz solar e a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Em primeiro lugar, a gente vai estudar a temperatura como um fator limitante. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar que o percentual de fotossíntese é maior nessa temperatura ótima aqui, que é a temperatura na qual todas as reações da fotossíntese podem acontecer plenamente. Em temperaturas mais altas, o percentual de fotossíntese pode chegar a zero, enquanto em temperaturas mais baixas, o percentual de fotossíntese também pode ser zero e vai aumentando gradualmente até chegar nessa temperatura ótima. E por que a temperatura influencia tanto na fotossíntese? Bom, a explicação é que a temperatura está diretamente relacionada ao funcionamento das enzimas. Vocês podem se lembrar que tem pelo menos duas enzimas extremamente importantes para o funcionamento da fotossíntese, que são a rubisco e a ATP síntese. Essas enzimas são proteínas com estruturas tridimensionais que são necessárias para se encaixarem a outras moléculas, chamadas de substratos. Então, elas catalisam reações químicas, elas fazem com que essas reações efetivamente aconteçam. Em temperaturas muito altas, essas enzimas podem ser desnaturadas. Desnaturada significa que essas temperaturas muito altas podem romper ligações químicas das enzimas e fazer com que a sua estrutura tridimensional seja modificada. E caso a sua estrutura tridimensional for modificada, pode ser que essa enzima não consiga mais se conectar ao seu substrato e assim ela não consegue mais desempenhar a sua função original. Já em temperaturas muito baixas, as enzimas têm menor, as moléculas no geral têm menor energia cinética, então pode ser que as enzimas não consigam se conectar aos seus substratos porque o número de colisões entre as enzimas e os seus substratos é menor. Então pode ser que esse encaixe nunca aconteça ou demore muito para acontecer. Isso desacelera a reação. Por isso, quanto mais você aumenta a temperatura gradualmente, maior o percentual da fotossíntese. O segundo fator limitante é a intensidade luminosa. Nesse gráfico aqui, que conforme aumenta a intensidade luminosa na linha do X, na abscissas, aumenta o percentual de fotossíntese. Mas a gente tem algumas observações a fazer aqui. A intensidade luminosa aumenta o percentual de fotossíntese gradualmente até atingir um ponto de saturação máxima. Desse ponto de saturação máxima até o ponto zero do eixo das abscissas, a luz é o fator limitante. Do ponto de saturação máxima até o infinito, que o percentual de fotossíntese permanece constante, a luz não é um fator limitante. Outro fator é limitante para a ocorrência da fotossíntese. E fatores limitantes, gente, caso vocês podem não ter entendido, nada mais é do que aquele fator que diminui um pouco a ocorrência ou dificulta a ocorrência da fotossíntese.
Então, o que isso significa? Níveis mais altos de luz geralmente significam que mais fotossíntese pode ocorrer, enquanto níveis mais baixos de luz significam que menos fotossíntese vai ocorrer, porque a luz é essencial para a fotossíntese. Mas a luz deixa de ser limitante quando você tem muita luz disponível para aquela planta, para aquele ser fotossintetizante, mas, por exemplo, a temperatura está muito baixa ou está muito alta ou tem pouco gás carbônico disponível. Então, se você tem muita luz, mas pouco gás carbônico, não adianta, a fotossíntese não vai aumentar. Ela só vai aumentar quando você tiver muita luz e tanto gás carbônico suficiente para balancear com essa quantidade abundante de luz que você tem. E para terminar, o último fator limitante é a quantidade de dióxido de carbono. Que nem a luz, o CO2 tende a aumentar o percentual de fotossíntese conforme a sua quantidade na atmosfera aumenta, até atingir um ponto de saturação máxima. Desse ponto de saturação máxima até o ponto zero do eixo das abscissas, o CO2 é o fator limitante, enquanto desse ponto até o infinito, outro fator é limitante, por isso o percentual permanece constante. Os átomos de carbono do CO2 são essenciais para a formação de glicose. Então, quanto mais você tiver carbono, você tende a ter mais fotossíntese, mas se chegar num ponto você tem bastante carbono, mas não tem tanta luz suficiente, pode ser que a sua fotossíntese não aumente mais, ela vai permanecer constante até os níveis de luz aumentarem suficiente para você poder usar todo esse carbono em abundância na atmosfera. No eixo X, aumenta as unidades de intensidade luminosa, e no eixo Y, aumenta o percentual da fotossíntese. Até o ponto quase 4,5, 4,3, a gente percebe que aumenta o percentual de fotossíntese, mas a partir desse ponto aqui, 4,3, 4,2, o percentual de fotossíntese permanece constante e só aumenta se você aumentar a quantidade de dióxido de carbono. Porque aqui, ó, você tem essa quantidade de luz, mas você tem 0,03% de dióxido de carbono, e aqui você tem 0,1% de dióxido de carbono. E aqui o percentual de fotossíntese só aumentou porque você aumentou a quantidade de luz e de dióxido de carbono. Chegando nessa concentração de 0,10 dióxido de carbono, você não aumenta mais o percentual de fotossíntese, mesmo aumentando a quantidade de luz, porque você precisa de mais dióxido de carbono, aumentando aqui a quantidade de luz para aumentar o percentual de fotossíntese. Nesse último slide aqui, a gente tem uma análise do gráfico. Então, o que que ele quer dizer? Que em baixas intensidades de luz, de 0 a 3,75 unidades, a luz é o fator limitante. Conforme a taxa de luz aumenta, o percentual de fotossíntese aumenta. Mas, quando você tem uma luminosidade moderada, de 3,75 a 5,5 unidades, o dióxido de carbono é limitante. 0,03% é insuficiente e somente quando você aumenta a quantidade de CO2, o percentual de fotossíntese aumenta também. E por último, quando você tem uma concentração de 0,1% de carbono, a fotossíntese continua a aumentar com a intensidade de luz, mas a concentração de dióxido de carbono é limitante a partir de 5,5. Por quê? Você precisa de mais carbono aumentando com a quantidade de luz que aumenta para que esse percentual aumente também. Então, essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre a fotossíntese. Como eu falei no começo do vídeo, caso você queira acessar esses slides, o link está aqui na descrição, é completamente de graça. E é isso, se inscreva no canal para mais videoaulas que eu pretendo fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!